Romanos, capítulo 1, verso 18, é o texto que a gente vai dar continuidade. Vamos ler a partir do verso 18 e vamos concluir toda a leitura do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Antes de mais nada, o que é que nós temos aqui? O que é que o texto nos mostra? O texto nos mostra sintomas de um problema muito mais grave. Toda essa problemática que o texto traz, da mudança do curso natural, toda uma relação de coisas reprováveis que o texto nos mostra, pasmem, tudo isso aqui não passa de sintomas. Não é o verdadeiro problema. O problema, ele é muito mais profundo. E nós não podemos nos ater aos sintomas.
Porque se a gente fica tentando resolver sintomas, é como se a gente estivesse enxugando gelo. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, do verso 18, a partir do verso 18, quando o próprio apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele aborda questões muito sérias. Mas por trás dessas questões, o que é que está por trás delas? Qual é o verdadeiro problema? De fato, qual é o verdadeiro pecado? O verdadeiro pecado são esses pecados listados aqui? Ou existe um pecado que a partir dele gera toda essa problemática, todos esses sintomas que nós estamos vendo dentro do texto? Eu acho interessante e eu gosto de fazer esses questionamentos, para que a gente não fique preso ao sintoma. O que é que está... Às vezes a gente tem uma febre, mas o que é que está por trás da febre? A febre é um sintoma de um problema muito maior. Combater a febre sem solucionar o que está causando a febre é pura perda de tempo. Então, a gente vai dar uma olhada nesse encontro de hoje, nós vamos dar uma olhada para o verdadeiro problema, para a raiz do problema. E eu quero perguntar a vocês, e gostaria que vocês me respondessem em uma palavra. A pergunta é: o que leva o ser humano a desenvolver um estilo de vida insensato e vergonhoso? O que leva a pessoa a pegar uma jornada e, como a gente costuma dizer no linguajar popular, uma jornada na qual o ser humano, a gente olha para o texto e só vê o ser humano descendo a ladeira. A gente vê o ser humano definhando espiritualmente. E o que leva o ser humano a desenvolver esse estilo de vida? Um estilo de vida insensato e vergonhoso. O que é que leva? Em uma palavra, João, o que é que leva o ser humano a viver dessa forma, como o texto nos relata? O orgulho. O que mais? A idolatria. O ego. Fraqueza. Desobediência. Justiça. Injustiça. Pode ser conhecimento, não ter o conhecimento. Não ter o conhecimento. O texto diz que eles suprimiram a verdade pela injustiça. O texto também diz que no verso 21, o texto nos diz assim, no verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Se a gente vai no verso 23, olha o que diz o versículo 23. Verso 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos no verso 25. Olha o verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Como se não bastasse, a gente vai lá no verso 28
E o texto diz assim, no verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esses versículos que a gente acabou de ler nos mostra que para essas pessoas Deus tornou-se desnecessário. Deus já não é mais necessário para eles. Eles chegaram ao entendimento de que não precisavam mais de Deus. E quando Deus não é mais necessário, o verso 22 diz que, diante dessa brilhante ideia do ser humano, olha a ideia brilhante que o ser humano teve. Um belo dia, o ser humano acordou e teve a brilhante ideia: eu não preciso mais de Deus. Deus é desnecessário. Tanto é que no verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pois a sabedoria deles em acreditar que Deus não era mais necessário, os levaram à loucura. Os levaram a uma postura que mostra, dentro dessa postura, de que Deus, para eles, não faz nenhuma diferença. Eu não preciso de Deus. Então, o ser humano teve a ideia de dar as costas a Deus. Olha que ideia brilhante. A criatura dizendo ao Criador que não precisa dele. Afinal de contas, irmãos e irmãs, esse é o verdadeiro pecado. É a partir desse pecado que todos os outros sintomas são desenvolvidos. Deus, eu não preciso de você. Mas nós sabemos que chegar a essa conclusão, chegar a esse entendimento, não é inteligência. Não é inteligente dar as costas para Deus, Marcelo. Não acrescenta a vida na vida do ser humano dar as costas para Deus. Eu hoje me declaro independente de Deus. O que é isso? O que o próprio texto diz no verso 22. Isso é loucura. Total loucura. Então, Paulo está escrevendo a carta e mostrando para a igreja de Roma o contexto no qual ela está inserida. Pois aqui Paulo ele está falando de uma sociedade greco-romana. Uma sociedade extremamente filosófica. Uma sociedade que produz os seus próprios deuses. E por produzir os seus próprios deuses, essa é uma sociedade que não precisa, segundo ela, do Deus que se revelou a ela. Pois o texto também nos diz que eles conheciam a Deus.
O texto mostra que essa sociedade conhecia a Deus. Deus tinha se revelado a essa sociedade e o texto diz como o Senhor se revelou a eles. Isso às vezes eu penso que, para mim, às vezes chega a ser assustador. Quando eu começo a olhar para o ser humano, e esse ser humano se deformando, porque chega ao entendimento louco de que precisa ser independente de Deus, aí nessa independência é óbvio que vamos mergulhar numa total incapacidade de dirigir a nossa vida. E aí quando a gente pensa que está dirigindo bem, por estar independente de Deus, na verdade, nós estamos dirigindo na direção do brejo. Nós estamos dirigindo na direção do penhasco. Pois a nossa capacidade de dirigir bem está afetada. E por que ela está afetada? Porque eu decidi viver uma vida independente de Deus. E essa independência de Deus vai me levar por caminhos que vão satisfazer a mim. Pois se eu continuar, enquanto criatura, dependendo do Criador, é chato demais depender do Criador. Então, já que é chato, me dá minha vida para cá. Olha que loucura. Só sendo gente da forma errada para tomar uma decisão dessa. Como é que eu chego à conclusão que tenho que me desconectar da minha fonte? Desconectado da fonte, chega uma hora que a vida que há em mim, pois a vida que há em mim, ela está em mim, pois eu recebo da fonte, e a fonte é Deus. Desconectado dessa fonte, o resto de vida que ainda tem em mim, tem um prazo de validade, porque está desconectada, a minha vida está desconectada da fonte que a alimenta, que é Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então, a gente chega aqui no verso 23, e aí eu pergunto para vocês, olhando para o verso 23, o que foi que eles preferiram? O que foi que eles preferiram no verso 23? Qual foi a preferência deles? No versículo 23. A criatura. Eles preferiram? A criatura. Eles preferiram? A si mesmo. Versículo 23. É o quê? Eles preferiram a autossuficiência. Verso 23. Olha o que diz o texto. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Essa preferência revela que tipo de desejo? Eu acho que houve uma substituição do alvo da adoração. Houve uma substituição do alvo da adoração. Perfeito? Eles querem tirar Deus, eles tiram, na verdade, Deus como alvo da adoração. E quem é que eles colocam? O próprio homem.
E quando eles colocam o próprio homem como alvo da adoração, o que é que está por trás? Qual é o verdadeiro desejo que está na alma desse homem que troca o alvo da adoração? O alvo da minha e da sua adoração é Deus. Mas, sei lá, um dia a gente não acorda bem, acorda down, e diz assim, hoje eu vou trocar o alvo da minha adoração. Senhor, por favor, dá licença. Eu agora sou o alvo da adoração. Sou eu que estou no trono. Esse posicionamento revela qual o desejo da minha alma. Perivaldo. Acho que não acordaria nem down, acho que acordaria super feliz e olhar no espelho e achar isso, eu vou me adorar hoje. Então a gente tira Deus e coloca a si mesmo. Assim, eu vejo assim, que muita gente, às vezes, a gente procura se relacionar com Deus e às vezes não é nem com Deus, a gente quer se relacionar com o ídolo, né? E quer que esse ídolo nos obedeça. E sempre que esse ídolo nos obedece, a gente acaba mudando a glória de um Deus incorruptível em semelhança de um ser humano corruptível. A gente passa a nos adorar, ou seja, eu sou bom, eu sou bonito, então não precisa estar down, precisa estar bem, com autoestima em alta, e diz assim, não, hoje a adoração é só minha. Então, eu vejo nesse versículo assim, eles mudaram a glória de Deus, eles não deram a glória a Deus. Então, eles se acharam, então o próprio homem se achou o próprio Deus dele. Então, ele se achou, se intitulou o próprio Deus. Então, ele deixa o Deus de lado e passa a se adorar. Porque, gente, isso é sinistro. Perceba o que existe em nós enquanto homens carnais e mulheres carnais. O homem espiritual, ele está pronto. A própria palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele está pronto. Mas o homem natural... Então, quando eu olho para esse texto, eu começo a olhar para dentro de mim. Pois esse desejo, dentro de mim e dentro de você, de forma consciente ou inconsciente, ele existe. O desejo de, verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A criatura, ela está dizendo, eu não quero ser criatura. Poderia ser inveja, pastor? Vou falar em inveja, que é o meio mais popular que nós conhecemos, né? Desejar a tal ponto, aquela inveja maligna mesmo, vou botar assim, desejar a tal ponto de querer se colocar no lugar do outro, para ter aquilo ali que o outro tem. No caso, o homem tornou-se invejoso, deixou Deus de lado, porque gostaria de ser Deus? Gostaria não. O desejo dele, a inveja, é sintoma. Ele troca a glória, porque Deus é o Criador. Então, já que eu não preciso dele, eu vou provar para ele que eu também sei fazer. E aí começa a fabricar, a produzir. A querer ter o controle de alguma forma, né? Porque tudo que ele cria é sobre um olhar de controle. Então, eu posso controlar o pássaro, eu posso controlar isso. Então, até o homem eu posso controlar. Então, eu vou reproduzir imagens que são controláveis. Um Deus que você controla. Imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Deus não criou o homem
Então eu vou provar para ele que eu também posso criar como ele criou. Aqui o homem está dizendo para Deus: eu estou cansado de ser criatura. O que eu quero mesmo é o seu lugar. Eu quero é ser criador. Então, como eu quero ser criador, e esse é o meu verdadeiro desejo, eu insisto em dizer ao Criador: eu não preciso de você. Eles trocam. Olha que troca sinistra. Gente, isso é de uma profundidade que eu preciso, você precisa, nós precisamos fazer uma autoanálise. Porque estou cansado de ser dirigido por você. É o que o homem está dizendo para Deus. Então, ele encontra artifícios humanos para mostrar para Deus que não precisa dele. E aí ele começa, por meio dos seus artifícios humanos, a criar. Eu sou criador também. Não é só você. Aí é o que foi colocado, que é o lugar de Deus. Esse é o pecado. E como saldo ainda do Gênesis, que Deus quando criou, Deus fez a criatura, criou o homem, Deus disse ao homem: domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre tudo. E quando ele já quer assumir o próprio lugar do Criador, ele diz o seguinte: não, como ele foi criado para dominar esses seres, então ele pode criar também os seres pelo qual ele domina. Então, como eu fui criado por Deus, eu assumo o lugar, agora eu sou o Deus que criei isso. Agora, desligado, qual é o resultado? Passa a não funcionar bem. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Verso 24. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Então eu dou as costas para você. Para você quem? Para Deus. Então, desligado de Deus, o funcionamento já não é igual. Funciona, mas não funciona bem. Aí o verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas de serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Longe do Criador, o homem vai funcionar, mas não vai funcionar bem. Pastor, posso só Pode. comentar? Estava meditando no que o senhor falou agora e fiquei pensando no seguinte. Estava pensando aqui que Paulo está escrevendo para a sociedade grego-romana, né, que influencia a gente até hoje. E aí eu estava reparando que é como se Paulo estivesse explicando para a igreja de Romanos
que todo o cenário que a igreja estava enxergando lá era apenas uma consequência. Então, tipo assim, está vendo esse pecado? Porque todos esses pecados que ele cita, quando você vai ver um pouco do que acontecia na Grécia, é algo que era bem comum na Grécia. E aí, Paulo dizendo assim, tudo isso que vocês estão vendo, todo esse abandono de padrões morais, começou antes de um abandono maior. Eu vejo como se fosse um abandono maior. Vocês estão preocupados porque eles abandonaram os padrões? Deixa eu lhe contar que existe algo maior que eles abandonaram, que foi o próprio Deus, né? É uma consequência. Então, abandonar a pequena coisa ali, o padrão, tudo, eu reparei que tudo vem por isso, por causa disso. Então, por causa sempre de quê? Por causa de um abandono maior que houve antes, né? Que é um abandono ao próprio Criador. Então, o que é que eu aprendo? Eu aprendo que, no lugar de eu ficar discutindo sintomas na minha sociedade atual, eu preciso ir à raiz do problema. Porque ficar debatendo sintomas só vai gerar like ou cancelamento. A gente precisa ir na raiz do problema. E a raiz do problema é: o homem natural, ele deu as costas para o seu Criador. E levar esse homem de volta ao seu Criador é a nossa missão. E o Senhor Jesus entregou em nossas mãos essa missão. Por isso que nós estamos em débito com o mundo. É reconciliar o homem com Deus. Uma vez que esse homem for reconciliado, e aqui é homem e mulher, uma vez que esse homem for reconciliado com Deus, a gente não precisa ficar brigando por causa de sintomas. Uma vez reconciliado com Deus, o homem, ele paralisa a descida de ladeira na qual ele se encontra. E agora ele começa a fazer um caminho de volta. Que é o que a igreja diz, que é a questão do arrependimento. Ele precisa voltar a reconhecer a sua dependência de Deus. Pois nós não existimos independente de Deus. Existe, a gente querendo ou não, existe uma interdependência. Estamos conectados com Ele, e viver desconectado não faz sentido. Muito pelo contrário, a gente só vai tornar as relações adoecidas. Todas as relações. Pois, se a minha relação com Deus está adoecida, todas as outras relações vão sofrer a consequência do adoecimento que eu estou passando na minha relação com Deus. Isso é fato. Então, reconciliar o homem com Deus é a missão da igreja. Uma coisa interessante que você está falando também, deixa ele repetir duas vezes, da idolatria, né? Da adoração a imagens, e durante muito tempo a gente atrelou isso apenas à idolatria da Igreja Católica, entre outras imagens, né? E ele inclusive fala que depois ele repete novamente, né? Que eles passou a adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador, né? E a gente pensa que isso está muito longe da igreja, quando de fato ele está falando assim, tudo que você tem colocado a sua confiança é um ídolo. Então, ele fala aqui sobre animais e tal, mas se a gente quiser limitar a nossa revelação, a gente vai ficar limitado a isso. Mas tudo que a gente colocar o nosso coração, a nossa confiança no lugar de Deus, isso pode ser dinheiro. E você vê hoje, inclusive, uma igreja que vem para o culto para apenas benefícios materiais. Então perceba, nós não estamos indo para o culto para adorar a Deus. Nós estamos vindo para o culto
para adorar o nosso ídolo, que é o bem-estar social, né? Que é ter dinheiro. É tanto que você vai ver muito isso, né, na igreja, muitas pessoas, no caso, alternando na fé, por conta de condições financeiras, ou problemas, entendeu? Por quê? Porque normalmente as pessoas estão adorando coisas criadas. Então, tudo que o nosso coração está colocando nossa confiança, mais do que no Senhor, são coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus, né? E a gente precisa entender, porque eu acredito que, apesar de Paulo estar falando num tópico geral da sociedade, mas ele está alertando a igreja dessa possibilidade da igreja ir para esse lugar, de colocar coisas criadas no lugar de Deus, né? De adorar, de ter ídolos, né? Então, nós vemos inclusive igrejas tentando atrair pessoas por meio de ídolos, né? E não do Criador. Então, por isso que nós também vemos uma igreja cada vez mais imoral, né? Os mais vão dizer, né? Não se faz igreja como antes, né? Mas não é porque talvez a igreja ficou com menos regras ou menos rígidas. A gente pode pensar nessa ótica que talvez, ou talvez não, é bem provável que na verdade o problema é que paramos de adorar e colocar nossa confiança no Senhor, né? E começamos a adorar coisas criadas, né? Então, e só mais um ponto, né, bem interessante, do texto que acabamos de ler também, que o texto começa no 18 falando sobre a ira de Deus, né? E a gente lê o texto todo e a gente vai perceber que em nenhum momento você vai ver Deus falando sobre fogo, sobre, né, castigo, e engraçado que o texto vai dizer que Deus os entregou. Então, tipo, a ira de Deus nesse contexto aqui é Deus entregar essas pessoas aos próprios desejos, porque isso já é uma ira, sabe? Entregar o homem a si mesmo vai levar ele pro buraco, porque você não pode, nós precisamos entender que nós temos uma capacidade enorme. Se você acha que você é mal, se eu penso que eu sou mal, eu tenho uma capacidade muito maior do que eu acho de fazer maldade. Então, às vezes a gente até se compara, né? Cara, eu estou aqui firme em Deus, né? E fulano ou ciclano não tem o Senhor, está até indo para a igreja, mas vive uma vida totalmente desregrada e a pessoa está prosperando e tal. Só que, pense uma coisa, a Bíblia vai dizer que Deus exorta o filho que ama. Então, se Deus está exortando você, de alguma forma Ele está te amando. Mas quando Deus entregar você aos seus desejos, ao seu coração, meu querido, você está recebendo a ira de Deus. A ira de Deus não é você ser castigado, porque se você está sendo corrigido por Ele, você está sendo amado por Ele. Se você está sendo podado, é porque Ele ainda conta com você. Mas se você está fazendo o que você quiser da sua vida e nada está acontecendo, é aí que a nossa luz tem que acender. Então, esse texto me trouxe isso em mente, que tipo, Deus está dizendo assim, ó, vocês não querem? Eu estou entregando vocês a si mesmo. Estou tirando o guarda-chuva, vivam da forma que vocês quiserem. E só isso vai ser uma destruição para o ser humano. Porque quando Ele nos entrega, e quando Ele entrega o homem aos seus próprios desejos, você também está entregue aos seus desejos e às próprias consequências desses desejos. Porque é de fato o que o homem queria e é o que o homem continua querendo. O que é que o homem queria e o que é que o homem continua querendo? Ir atrás dos seus desejos. E como foi muito bem colocado, é isso que você quer? Você quer ir atrás dos seus desejos? Aí o texto vai dizer o quê? Por causa disso, Deus os entregou. Ou seja, não é os seus desejos? Pronto. Eu vou retirar o meu controle. Eu não vou mais te controlar. Pode falar. É interessante falar dos sintomas, né? Como o senhor falou. Mas como falar para o outro a raiz do problema? Arrependimento. Então, mas como passar isso para o outro?
realidade, a pessoa decidiu se afastar de Deus e viver a vida própria. Mas como falar para essa pessoa que aquilo ali é apenas um sintoma e o que ela fez foi se afastar, se desconectar de uma forma mais compreensiva, sem ofensa, sem ofender, sem... Não falemos necessariamente dos sintomas, mas a gente pode perguntar de forma simples para as pessoas: como é que está a sua vida com Deus? Pode ser a partir de uma pergunta simples como essa. Pode ser a partir de uma pergunta simples como essa, mas pode também ser a partir de uma inspiração do próprio Espírito Santo para aquela situação. Mas ir até os sintomas é desnecessário. Pastor, só para ajudar também, uma coisa que a gente precisa retornar como igreja, né? Voltar a pregar o Evangelho. Porque focar no sintoma é isso, tipo, a gente quer falar contra o outro por conta do pecado e tal, e claro, prega o Evangelho, que os discípulos que Jesus fez foi pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Aí a gente conhece também o Evangelho, tem muito cristão que pasma, não conhece o Evangelho, né? Pregar que o homem estava caído, que ele estava no pecado, que nós já nascemos em pecado, entendeu? Ele já nasceu em pecado, né? Então pregar sobre Cristo, pregar o Evangelho, porque no Evangelho está tudo, inclusive no Evangelho está sobre o pecado, que ele precisa se arrepender. Porque o fato de a gente estar falando que ele não precisa focar no sintoma, não quer dizer que ele não precisa se arrepender dos sintomas, dos pecados que ele está cometendo, entendeu? Mas se ele apenas, inclusive é o que está acontecendo hoje, as pessoas, por não nascer de novo, elas estão se reeducando. Então, tipo, o cara veio para a igreja, ele parou de bater na mulher, mas ele não nasceu de novo. Ele continua sendo um cara egoísta, ele vê o pobre e não sente compaixão. Ele continua, ele não mudou a natureza, ele fumava e parou de fumar. Entendeu? E o que a proposta do Evangelho não é você se tornar melhor, uma melhor pessoa. A proposta do Evangelho é uma mudança de natureza. O pecado não faz mais sentido para mim. Quando eu peco, porque nós somos errar e pecar, mas quando eu peco, aquilo não faz mais sentido, arranha. Né? Uma pessoa que nasceu de novo, como costumo dizer para os jovens, adolescentes, ele não consegue pecar gostoso. Porque a natureza mudou. A proposta do Evangelho na lei, o homem tentava obedecer por meio dele mesmo, né? De cortar isso, tirar isso. Na graça, a Bíblia vai dizer que a lei está sendo escrita em nossos corações. Então, é uma mudança de mentalidade. Por isso que pregar o Evangelho vai levar essa pessoa para se reconectar, porque o Evangelho se reconecta com Cristo. Né? E em Cristo, vai para além da lei, porque ele não vai querer apenas agora não comer com adultério, mas amar sua esposa ao ponto da sua própria vida. Entendeu? Então, a gente precisa pregar o Evangelho, porque o Evangelho Paulo vai dizer que é o poder de Deus. Ou achar que a gente vai convencer as pessoas, a gente focar nos sintomas. A gente vai estudar sobre ideologias, não sei o que e tal, que não é errado a gente discutir sobre isso ou conversar sobre isso, porém o nosso foco primário é o Evangelho, prega o Evangelho, porque o que vai transformar as pessoas é o Evangelho. Não, só para reforçar que inclusive a base que Paulo usa, né? Antes de Paulo começar a citar todos esses problemas e o caos que ele estava percebendo, antes de ele citar isso, ele fala que a manifestação do poder de Deus é o Evangelho. Ele fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aí ele fala que é no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, que era de quem ele estava falando do problema, entendeu? Então a pregação do Evangelho ela é suficiente para salvar o pecador, é a forma. É o que vai reconectar o homem que, por livre e espontânea vontade, decidiu dar as costas para Deus. Aí quando o Evangelho, e só pelo poder do Evangelho, o homem vai ser alcançado para abandonar esse estilo de vida
que está totalmente desconectado do padrão do eterno, aí essa reconexão, esse homem reconectado, Deus volta ao controle. Pois enquanto Deus estiver sem controlar esse ser humano, pois o texto diz que Deus entregou, diz, eu não te controlo mais. Não é que eu não possa, é que eu decidi, não vou mais te controlar. E agora, o homem que não está sendo mais controlado por Deus, aí a gente fica como uma aeronave desgovernada. Imagina uma aeronave desgovernada. O querer é do homem, o efetuar é de Deus. Se o homem quer, Deus ele toma pela mão e cuida, né? Mas quando o homem diz assim, não, aí o querer é do homem, o efetuar é de Deus. Como é que Deus vai efetuar sem nós, se nós não queremos primeiro? É de nós que vem a vontade, né? Deus ele ajuda-nos, mas quando a gente quer. E como muito bem foi colocado aqui, a sentença mais dura da parte de Deus é quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. Como se aquela parte dos atributos de Deus. Deus disse assim, eu sou onipotente, mas antes eu não posso me anular a minha potência, passando por cima da sua vontade. É isso, é como se Deus dissesse para a própria criatura, eu sou onipotente, eu posso controlar, e no meu controle tudo vai bem, mas eu respeito a sua vontade. Então, se você quer a sua vontade, então a onipotência de Deus, eu diria que ela se limita até a nossa vontade. Então, você quer ser o Criador agora, você quer ser o seu próprio Deus, então tá bom. Então, a ira de Deus, ela entregou, como bem colocado por Filipe. Não veio fogo, não veio castigo, não. Deus entregou aos próprios desejos, aos próprios prazeres. Então, e foi a pior coisa que nos acontece. A gente deixa de estar com Deus e Deus nos entrega. Você quer? Deus não vai lhe forçar. É aquela questão do Evangelho. Eu sempre olho para o Gênesis e o homem fez roupa para si, Deus sacrificou um animal e vestiu o homem. E disse, olha, essa remissão não é ato seu, é vontade minha, é graça. Então ele mandou Jesus. Quando ele manda Jesus, eu vejo os exemplos, as etapas que Jesus vai fazendo. Então Jesus ele nunca tratou, nunca combateu um sintoma. Ele sempre olhou para a pessoa e reconectou a pessoa. E muitas vezes ele disse, vá e não peques mais. Ele não disse, não cometa esse pecado de novo, não faça coisa, não vai e não peques mais. Ele reconectou a pessoa. E deixou o seguinte, agora, ame o próximo como eu vos amei. Então ele se amou, nos amou de uma forma de se entregar. Então, como um sacrifício. Ou seja, a próprio Jesus ele disse, olha, se for, afasta de mim. Mas todavia você já fez a tua vontade. Então Deus está no controle. Então Deus não nos entregou. Quando Deus entrega, que o texto ele fala 3 vezes, nos entregou. E Jesus disse, vinde a mim. Ou seja, se reconecte. E não é por força, é por amor. Então ame como eu vos amei. Eu vos amei e me entreguei para que vocês se reconectassem com o Pai. Só isso. Ele não forçou ninguém. Ele disse, olha, é uma escolha. Se reconectar. Eu aprendo muito sobre a falsa identidade. Se você for fazer uma alusão a esse tempo de Paulo, essa pregação de Paulo para o nosso tempo, é justamente a gente coloca as nossas vontades, os nossos desejos, que é a falsa liberdade, à frente do próprio Cristo. A pregação ela tem que estar boa para mim, ela não pode me ferir. Os meus desejos ele tem que estar à frente. Só que na verdade o próprio Paulo, ele já, não sei se no texto de Romanos mesmo, mas o próprio Paulo ele fala, eu, Paulo, escravo de Cristo.
Então Paulo, ele abre mão de toda a sua liberdade para viver o propósito de Cristo para ele. Para ele não existe liberdade. A minha liberdade é o que Cristo quer para mim. Agora, esse Deus que entregou, esse Deus que manifesta e revela a sua ira dos céus. Essa ira é contra quem ou contra o quê? Pois Deus manifesta a sua ira. E quando Deus manifesta a sua ira, nós temos a tendência de atrelar a ira de Deus à raiva humana. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O alvo da injustiça de Deus nunca será o ser humano. Deus não vai manifestar a sua ira contra o ser humano. Deus manifesta a sua ira contra a maldade que esse ser humano pratica. A ira de Deus não é para atingir a mim e a você. Deus, ele é contra o mal. Deus não é contra você. Se ele quer destruir, se ele quer atingir, se assim a gente pode dizer, se há algo que Deus quer anular e aniquilar, ó mal. Pois o texto deixa bem claro que é contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Aí você fica irado. Imagina você suprimir a verdade e no lugar da verdade estabelecer a injustiça. Gente, aí Deus, se assim eu posso dizer, aí Deus se revolta. Não contra o ser humano, mas contra a impiedade, contra o mal. Aí o texto vai continuar falando lá no verso 26 e verso 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres colocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, quando a gente chega aqui no versículo 26 e no versículo 27, a gente percebe onde o homem chegou. A gente percebe onde o ser humano chegou em virtude de ter dado as costas para Deus. Pois numa sociedade em que essas práticas eram aceitas, aí vem Paulo, que é judeu, mas que também foi alcançado por Cristo. Então, é uma prática comum da sociedade grega e romana, mas não é uma prática comum dentro do judaísmo e não é uma prática comum para os cristãos. Por que não é uma prática comum dentro do judaísmo e por que não é uma prática comum dentro do povo cristão? Porque o judeu é preconceituoso? Porque o cristão é preconceituoso? Não. É porque o judeu, o cristão, ele tem uma consciência de que ele precisa, todos os dias, estar conectado à fonte. E uma vez conectado à fonte, tais práticas, para ele, não se tornam comum. Longe de Deus, a gente acaba chegando ao estado que aquela sociedade chegou.
E diga-se de passagem, a imoralidade sexual aqui é a parte menor. A gente potencializa como se fosse a maior, só que é a menor. Pois o nível que eles chegaram a níveis assustadores. Porque se parasse aqui, irmão, se o problema fosse todo esse, mas aí o texto vai nos dizer que por ter dado as costas a Deus, eles também passaram a dar as costas uns aos outros. Via de regra, desconectado de Deus, desconectado do outro. E desconectado do outro, o que é o outro para mim? Nada. Absolutamente nada. O mal, ele vai reinar em nós e através de nós de algo básico. O que é o básico? A gente não reconhece Deus como Deus. E não reconhecer Deus como sendo Deus em nós e através de nós, quem reina já não é o Senhor. Quem passa a reinar é o mal. Consegue entender? Amém ou não amém? Amém. Agora vamos lá, versos 24, 26 e 28. Só para que a gente possa ver algo interessante que para mim me chamou muita atenção dentro desse texto. Verso 24, 26 e 28. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus os entregou. Então pense comigo. Por 3 vezes o texto diz que Deus os entregou. O que isso significa? Deus os entregou. Eu sou cristão. Amém? Você é cristão. Amém? Amém. O que é que você vê ao ler por 3 vezes que Deus os entregou? Gente, não cabe nenhum tipo de desespero da nossa parte, porque a sociedade está como está. Para que todo esse desespero? Se foi Deus quem os entregou. Se Ele entregou, Ele sai do controle individual, mas Ele não sai do controle geral. Foi Deus quem entregou. O que o homem está vivendo, Deus está no controle geral, pois foi Deus quem entregou.
Pois Deus tem o poder de entregar. Deus continua controlando todas as coisas. Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. O controle geral está nas mãos de Deus. E às vezes bate uma neura, eu ouço alguns cristãos e quando o cristão olha para a sociedade e vê uma desordem na sociedade, aí é cristão botando a mão na cabeça, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Pois o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é um ídolo, Ele é o Criador. E o texto diz por 3 vezes que Ele os entregou. Deus está no controle. Quando o pai do filho pródigo lá na parábola, quando o pai entrega, quem continua no controle? O pai. O filho pródigo viveu a vida que quis viver, dando as costas para o pai, viveu a desordem que viveu, mas quem continuou no controle, mesmo quando o filho estava lá vivendo uma vida desordenada? E o pai entregou. Não significa dizer que o pai saiu do controle geral. Deus continua no controle de todas as coisas. Não cabe a nenhum de nós entrar em desespero. Não cabe. Pois o nosso Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Verso 29. Verso 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus. Olha, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Você percebe aqui que não é somente a irregularidade sexual que marca o rompimento do ser humano com Deus? Não é a irregularidade. Existe uma irregularidade. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, quando você olha para o costume judaico, quando você olha para o costume cristão, há uma irregularidade. Mas não é somente essa irregularidade que demonstra que o homem rompeu com Deus. Todas essas outras irregularidades demonstram o rompimento do homem com Deus. Pois todo homem que deu as costas para Deus, eles são desleais. Ainda que a sua vida sexual não seja irregular, mas se ele é desleal, mesmo tendo a vida sexual regular, esse desleal é alguém que está
rompido com Deus, tanto quanto aquele que está numa vida sexual irregular. Mas não só o desleal, sem amor pela família. Pois quem não ama a sua família só pode ser alguém que há muito tempo já deu as costas para Deus. Não tem amor pelos seus, não tem amor por sua família. Gente arrogante, ainda que seja bem casado, e ainda que seja bem casada, é gente que há muito tempo, mesmo bem casado e bem casada, já deu as costas para Deus. Pois tudo isso aqui é fruto do rompimento na relação com Deus. Aí fala não só dos arrogantes, mas fala dos presunçosos, dos caluniadores. Quem se envolve em calúnias só se envolve se não estiver numa relação sólida com Deus. Pois quem estiver numa relação sólida com Deus não vai se envolver em nenhum tipo de calúnia. Resumindo, quem se relaciona com Deus não faz negócio com o mal. Quem se relaciona com Deus não suprime a verdade pela injustiça. Quem se relaciona com Deus não é bisbilhoteiro. Quem se relaciona com Deus não vive envolvido com fofoca. Mas quem deu as costas para Deus trata a fofoca como algo natural. Mas a fofoca não é algo natural. A fofoca é tão antinatural quanto as relações que o texto fala. O natural é eu não fofocar. E o que é antinatural? É eu estar envolvido ativamente em fofocas. E se eu estou ativamente envolvido em fofocas, é sinal de que eu já dei as costas para Deus há muito tempo. Mas aí o texto fala que a sociedade ela está em tamanha desordem que não para por aí, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. A prática da homossexualidade na cultura greco-romana era somente a ponta do iceberg. Existiam coisas muito mais graves naquela sociedade. Tudo isso fruto de um desejo por independência. O Senhor não manda mais em mim. Eu me passo. A vida é minha. Quem manda sou eu. E não só aquela sociedade, como a sociedade do tempo presente continua cometendo esse mesmo tipo de erro. E qual é o erro mais grave que um ser humano pode cometer em sua vida? Qual é o erro mais grave? Abandonar Deus. Querer ser dono do seu próprio nariz. O erro mais grave que um ser humano pode cometer é querer bancar a própria existência.
a partir desse erro, que é o mais grave, vem toda essa lista que a gente leu no nosso encontro. O que fica para mim e o que deve ficar para nós e para as próximas gerações é que é loucura. Não é sabedoria, é loucura dar as costas para Deus. Que o Senhor nos ajude a não cometer essa insanidade, pois a partir dessa insanidade, coisas horríveis e absurdas a gente pode chegar a realizar. Coisas graves que o próprio Senhor abomina. A gente, por querer bancar a própria existência, a gente pode chegar a cometer. Então, esse espírito de independência em relação a Deus não é bom. E essa pregação do amor próprio me assusta. Me assusta demais. Pois quando eu olho para as Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras nos levam a amar a Deus e a amar o outro. Mas há um exagero no presente tempo de amar a si. Há um exagero. Não é que a gente não deva ter alguns cuidados conosco, mas o exagero está nos levando justamente para esse lugar de colocar em prática só os nossos desejos. E quando a gente coloca em prática só os nossos desejos, onde fica Deus na equação? Coadjuvante? Ou Senhor? Dono? Que o Senhor nos ajude a continuar atados